Conosco está o economista Almir Hockenbach. Como vai, Almir? Tudo bem, Marcelo, Oswaldo. Muito frio, Almir. Muito frio, né? Tentando, né? 10 horas da noite, um pouco mais frio Opa! do que o meio-dia, né? É verdade, é verdade. O Almir vai falar hoje sobre os gastos do Brasil com a Copa do Mundo. Não é isso, Almir? Exatamente isso. E também fazer uma comparação do que foram os gastos do Brasil na Copa, comparado com outros países, né? No slide número 2, nós trazemos aqui os números de quanto gastou os Estados Unidos para promover a Copa do Mundo em 1994. Os Estados Unidos era um país que tinha infraestrutura e para ele custou apenas R$1 bilhão sediar a Copa em 94. A França também é um país estruturado, com boa infraestrutura, gastou também US$1 bilhão. No slide número 3, verificamos que em 2002 a Copa foi feita com parceria de dois países, né? Japão e Coreia. Em 2002 o Japão gastou US$5 bilhões e a Coreia R$2,5 bilhões. A Alemanha em 2006, também um país estruturado, gastou US$1 bilhão. A África do Sul, que está aí no slide número 5, gastou US$6 bilhões. Deu uma inflacionadinha. Deu inflacionada, porque é um país que não tem estrutura. A exemplo do nosso, só que nós tínhamos alguns estados que poderiam ser aproveitados, ao invés de terem sido destruídos. Em 2007, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa de 2014. Naquele ano, a CBF estimou gastos de US$1,1 bilhão. Opa! Aí vieram as realizações que o Brasil promoveu para sediar a Copa. Em 2014, o Brasil conseguiu gastar R$12 bilhões. De reais ou de dólares? Aliás, de dólares. 12 bilhões de dólares, o equivalente a 26 bilhões de reais. Nossa. Pô, a CBF errou o orçamento. Ela erra, me parece, tudo, né? Me parece que ela não acerta uma, né? É verdade. E agora tornou a errar um pouco mais. Convocou o Dunga, devia ter chamado o Soneca também para ser. É verdade. Quer dizer, ela estimou em 1 bilhão e 100. E gastou 12. Gastou 12 em bilhões. reais 26 bilhões. 26 bilhões. Nossa, que daria para... Nossa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E esse dinheiro saiu de onde? E o pior disso, no slide número 8, nós mostramos aí que do total de gastos, 26 bilhões, 84% refere-se a gastos com dinheiro público. Ou seja, dinheiro do contribuinte. Meu, no caso, seu. Nosso, do quem povo. está em casa. Dinheiro do Você contribuinte. que está em casa. Agora, o que daria para fazer com esse dinheiro, né? 84% de 26 bilhões de dólares corresponde a 21,8 bilhões de reais. Barbaridade. Verifiquei, e está mostrado no slide número 10, que esse dinheiro seria suficiente para construir uma ferrovia ligando Vitória a Iquique, no Chile. E aí nós teríamos aí uma ferrovia interoceânica, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, que é a grande necessidade desse país, para ter aí um acesso bastante fácil e reduzir o custo do nosso transporte, ligando-se aí para a China, diretamente com a China, que é Via Pacífico. Via Pacífico. Ou então poderíamos fazer uma ferrovia de Vitória a Antofagasta, também no Chile, que são dois portos bastante importantes que o Brasil poderia ter acesso através do Pacífico. Ou então, uma ligação ferroviária de 2.470 quilômetros de Paranaguá a Antofagasta. Essas linhas que eu pus em linha reta, mas eu já coloquei a quilometragem de quanto seria essa ferrovia. A distância em linha reta é bastante menor. Bastante menor. Ah, que tem que ter os desvios aí. Isso. E como se sabe que para construir uma ferrovia, e aí nós vamos mostrar no slide número 11, a ferrovia interoceânica entre Vitória e Iquique, com 3.700 quilômetros, ao custo de 5 milhões por quilômetro. Esse é o orçamento que nós temos, um orçamento decente para se construir uma boa ferrovia. O Brasil gastaria 22 bilhões de reais. Ele gastou esse dinheiro na Copa. 21,5 você falou. 21,8, mesma coisa. 21,8. Quase 22 bilhões. E nós teríamos, então, a ferrovia.
E uma ferrovia de Vitória a Antofagasta, que teria 3.750 quilômetros, custaria 22 bilhões e 500 milhões de reais. Para se fazer uma ligação interoceânica entre Paranaguá e Antofagasta, com 2.470 quilômetros, isso custaria para o país 15 bilhões de reais. A partir de Paranaguá é mais barato. Mais barata porque a distância é bastante menor. Aí sobraria ainda 6 bilhões e meio. Aí. Agora, por que eu cruzar aí, mostrar, vamos dizer, no slide número 10, 3 opções? Porque nós temos aí algumas dificuldades de fazer alguns acordos. Tá. A Bolívia, por exemplo, é um país que você pode fazer um acordo, mas lá na frente esses índios podem fechar a ferrovia por algum motivo. Como ruim. já tomaram de nós uma ferrovia. refinadora, Uma ferrovia, não, uma Petrobras. Uma Petrobras, uma refinaria de petróleo. Exatamente. Foi tomada do Brasil e nós ficamos bastante quietos. Isso não é possível continuar. Então tem a opção de passar pela Bolívia ou então a opção de 2 ferrovias passando pelo Paraguai. Melhor, né? É melhor passar Eu acho que é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. O Paraguai é Paraguai, Argentina e Chile. Porque a Argentina teria muito interesse, porque nessa região onde nós projetamos essa ferrovia, existe lá uma grande produção de produtos agrícolas na Argentina, né? Inclusive Já escoa também. Já escoa. A Argentina Claro. tem a facilidade de escoar pelo Rio da Prata, mas pelo Atlântico. Faz um contorno É verdade. pelo... Você sabe que pode falar. é muito importante isso, né? Inclusive, e outra coisa, inclusive atravessando a Cordilheira dos Andes. Exatamente. Quer dizer, esse custo engloba isso tudo, Engloba né? tudo, engloba tudo. Porque a travessia que se faz lá, o Chile especialmente, tem muita tecnologia para perfurar montanhas, né? Então teria por túnel. Por túnel. Nós temos que ter a consideração de uma ferrovia, não é aquela que passa na fazenda do Zezinho, do José e do Antônio, como antigamente, cheio de curva, né? Cheio de curva. Atender interesse. Nós temos que traçar uma linha reta. É verdade. Não precisamos ir longe, você pega essa Londrina-Mauá, tem mais curva que a Miss Brasil. Exatamente. Né? Para atender interesses políticos, né? Tá, não, porque não dava aqui não dava. Em linha reta. Aqui, Almir, nós tivemos um prefeito em Londrina, Antônio Fernando Sobrinho, o homem que criou o Lago Igapó, porque ele criou o Lago Igapó, né? Teve a ideia brilhante, né? Fez a construção. Uma vez ele foi à Folha de Londrina, Marcelo, eu me lembro bem. Ele, Antônio Fernando Sobrinho, descendente de espanhóis, foi prefeito da cidade. Ele era um cara educado, letrado, lia muito e tal. Ele disse, olha, a minha ideia é fazer uma estrada de Londrina em linha reta a Paranaguá, para escoar o café, veja o que ele pensava. Ele disse, como linha reta e só para caminhões. Inclusive, ele imaginou caminhões elétricos, caminhões um atrás do outro e tal. Olha que Exatamente, isso, sabe que ano? Chegou o futuro, né? 1956, 7. Estava olhando 2050. Exatamente. Agora, qual a vantagem competitiva vem de uma estrada de ferro como essa? Bom, Marcelo, veja bem, olhando para a nossa produção agrícola, nós temos grande produtividade, tecnologia avançada. Com essa produtividade, com essa tecnologia, o Brasil é competitivo em produtos agrícolas. Só que para você transportar uma saca de soja de Cuiabá a Paranaguá, cuja saca de soja tem um preço hoje oscilando entre 50 e 55 reais, sabe-se que custa para o produtor levar esta soja para Paranaguá 30%. Ou seja 15%. 15 reais. Aliás, 15 reais por saca. Por saca. Meu Deus. É muito dinheiro. É muito Por dinheiro. causa do frete. Por causa do frete. E por causa do frete, nós perdemos competitividade. Então nós temos que ter uma ferrovia ligando para o Pacífico. Porque quem é o grande cliente do Brasil de commodities? Nós temos que nos ligar à China. Não tem outra saída. E outra coisa, se tem a ferrovia, por exemplo, o Brasil importa trigo da Argentina. Da Argentina. Compra salmão, compra frutas do Chile, compra também da Argentina. Compra, exatamente. A ferrovia seria muito mais rápido que Nossa Senhora. os caminhões aí que vivem trombando por aí. Então vejam bem, nós temos aí, vamos enfrentar uma contrariedade. Quais seriam os fabricantes de caminhões e de ônibus. O lobby deles. Como que nós poderemos resolver essa questão? Fazer com que eles, com a tecnologia que têm, façam melhoria de tecnologia, passem a construir vagões e não caminhões. Eles viram parceiros. Agora, é uma questão de como? De encaminhar de maneira
a atender todos os interesses através de uma ação governamental. Se não for pelo governo, não se faz. Porque o que eu vejo é o seguinte, em face dos 7-1, o que resultou para o Brasil? Nada. No último slide, eu mostro que o Brasil, da Copa, em relação à Copa, perdeu o trilho. Ficou sem rumo. Ficou. Ficou sem pai nem mãe. É uma judiação. Vamos para o intervalo? Vamos, já voltamos. Daqui a pouquinho continuamos com o Almir Hockenbach. Voltamos a conversar com o economista Almir Hockenbach. Ele, no primeiro bloco, falou sobre os custos da Copa do Mundo no Brasil e dessa ideia, o dinheiro que foi gasto daria para fazer esta ferrovia. Vamos voltar a falar da ferrovia. Qual o tempo, o custo e o tempo para a construção de uma ferrovia como essa, Almir? Marcelo, o custo que eu consegui levantar diz respeito ao seguinte: 1 quilômetro de ferrovia custaria aproximadamente 5 milhões de reais por quilômetro. 5 milhões. O tempo de construção que eu consegui abreviar foi verificando a existência de um equipamento que existe na Europa e também em Israel, cuja máquina consegue construir, a partir da terraplenagem, 1,5 km de ferrovia por dia. Por dia? Por dia. Colocando pedras, a base, os dormentes, fixação de dormentes e trilhos. 1 km por dia. Eu não consegui levantar o preço desse equipamento, mas eu acho que com esse dinheiro é possível de comprar uma meia dúzia. Uma meia dúzia desses equipamentos. Porque você vai ter aí uma grande velocidade, né? Com 2 nós vamos construir 3. Então, para você chegar a fazer uma ferrovia de 3.700 quilômetros, nós vamos gastar aí alguma coisa em 1.000 dias com 3 máquinas. Se você quiser reduzir esse período, você tem que comprar mais equipamentos para fazer isso. Entendo que países como o Paraguai, a Bolívia talvez, a Argentina com certeza, tem muito interesse na construção dessa ferrovia. Eu teria alguma dúvida do comportamento futuro da Bolívia, que já demonstraram para nós que é um governo absolutamente duvidoso e que de repente ele rompe acordos, toma do Brasil uma refinaria de petróleo. Eu acho que isso tem que ser muito bem... Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, né? Tomou, ficou por isso mesmo, veio passear no Brasil, ninguém falou nada, ninguém cobrou nada. O governo brasileiro não cobrou nada. Nada. Não é? O Itamaraty não fez nada, o Ministério da Fazenda, da Justiça, Congresso Nacional. Nada. Só calado, boca calada. Perdemos a ferrovia, a refinaria de petróleo para o índio. O índio tomou na boa. Antigamente o índio queria apito, né? Agora o índio quer petróleo. Quer petróleo. Quer terra. Quer petróleo. Um asfalto na frente. Exatamente. Não é brincadeira. Então eu acho que seria uma grande solução e isso aí é uma necessidade do Brasil, pelo menos há mais de 20 anos. A China, quando eu estava no Senado, eu cheguei a ver um projeto apresentado pela China em que eles queriam construir essa ferrovia. E aí? Com dinheiro e recurso deles. Ao que se sabe, houve uma ação contrária dos fabricantes de caminhões no Brasil. Imagina. Dos fabricantes de ônibus, no sentido de que não permitisse. E também os Estados Unidos ficou de orelha em pé. Porque essa ferrovia nos dá muita competitividade e nós teríamos condições de competir com alta produtividade dos Estados Unidos também. E a China é o grande mercado, nós temos que olhar para o chinês mesmo, não tem outro. É verdade. É verdade. Esteve assim, tanto é que o primeiro-ministro esteve aqui agora, faz parte dos BRICS, né? Exatamente. Criaram um banco, eu não sei para que criaram também este banco. Eu acho que o Banco de Fomento é importante, né? Desde que haja um respeito aos acordos, aos interesses e ao tamanho de cada um dos parceiros, eu acho que esse banco é importante. O grande problema que eu vejo é o parceiro soviético. O Putin hoje é um problema sério participar disso, porque ele tem outros interesses políticos que estariam a contrariar os nossos interesses econômicos. É verdade. Você olha para ele e você vê que é um ditador. Né? Um ditador com cara de santinho, né? É um ditador. É o pior dos ditadores quando tem cara de santo. Não é brincadeira. Ele foi da KGB, não é? Diz que ele foi namorado da Merkel.
Porque quando a Alemanha estava dividida em duas, ela era da Alemanha Oriental. E ele era agente da KGB na Alemanha Oriental, que pertencia à União Soviética. É. Diz que lá em um certo tempo eles andaram tomando um chopp junto e tal, etc. Chopp do lado comunista, né? Mas diz que tiveram lá um afé amoroso. Que interesse, eu não sabia disso, não. Tanto é que ela agora não abriu a boca também. A Alemanha diz que não tem nada com isso, não quer saber, não sei o quê e tal. Agora, Almir, esse dinheiro todo, 26 bilhões, dos quais 21,6 bilhões. 21,8. Dinheiro do contribuinte, dinheiro do poder público. Saiu do poder público, dos cofres públicos, esse dinheiro. Meu Deus. Agora, como que vai voltar? Ninguém sabe. Vai votar porque beneficiou-se o quê? Os estados, as capitais. Então, quando você apresenta um projeto de interesse nacional, o que eu observo é que é aquela velha ladainha de que não tem recurso. Não tem conversa. Nós temos muito dinheiro, muito recurso, inclusive que está depositado, né, nas reservas. Nós temos que utilizar bem esse dinheiro. 380 bilhões de dólares? De dólares. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Recebendo lá 1%. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. 3,8 bi. E nós pagamos aqui 11%. 11. Pagamos para eles. Eu não sei como é que faz essa conta. Isso é coisa de gente maluca? Recebe um lá, paga 11 aqui? Ou de mal intencionados, né? Ou de mal intencionados. Ou de mal intencionados, ou fugiram da escola, ou o dinheiro não é deles mesmo, ou tem 200 milhões de brasileiros trabalhando para pagar isso. Né? Então, quando você faz comparações de gastos e você analisa o significado dos números, então você começa a descobrir essas barbaridades, né? Que nós estamos mostrando aqui para o conhecimento de todos os telespectadores, de todos aqueles que nos assistem nesse momento. Comparando esse dinheiro aí com as ferrovias que daria para ser construído. Almir, quando você fala em ônibus, porque essa ferrovia que você pensa é só para carga, para transportar produtos. Não. Carga e passageiro também. Carga e passageiro. Ah, legal, sim. Seria ótimo. Ah, então o pessoal de ônibus vai ficar bravo. Internacional. Por isso que os dois têm que ser parceiros, né? Aquele fabricante de ônibus fazendo vagão de passageiro e o fabricante de caminhões fazendo vagões de carga. Eu acho que você tem que integrar. Eu também não posso apresentar um projeto que vai matar a indústria automotiva. É claro. Não é esse o claro. caminho, não é por aí. Não é por aí também. O que nós temos é que salvar a agricultura. E nós temos que reduzir custos para que o agricultor, o grande produtor e o grande salvador das questões econômicas do Brasil também esteja salvo dessa irresponsabilidade que é o não interesse governamental em fabricar, em construir uma grande ferrovia no Brasil, em melhorar essa infraestrutura. Porque é o produtor rural que, quando vende o seu produto a um preço bom, não é? Ele é que investe, ele compra apartamento, compra casa, viaja, coloca os filhos nas melhores escolas, compra caminhonete, em suma. Ele gasta também. Gasta no Brasil, né? Gasta no Brasil, inclusive. Gasta no Brasil. Compra mais semente, compra mais insumos, gera mais emprego, paga seus impostos. Quer dizer, é realmente um caso para o Congresso Nacional avaliar, pensar, o ministro... Todo o ministério pensar, mas parece que o pessoal... Quando eu vejo a Dilma reunida com 39 ministros, eu tenho a impressão que ninguém chega a conclusão alguma. 39? Que não dá tempo de todo mundo falar. 39. Essa reunião em mim dá medo. Porque do que sai de lá é bobagem. Na maioria das vezes. É só bobagem. É uma besteira atrás da outra. Tem ministro que acho que parece algum vereador que nunca falou, nunca abriu a boca para nada. É uma coisa... Olha... E eles não têm comando nenhum. Quem comanda são os técnicos, cujos técnicos são filhos do aparelhamento do PT no governo. É bem... Brasília está aparelhado. Precisa promover o desmonte de Brasília. Nós precisamos desmontar. Caso contrário? Caso contrário, o Brasil vai ter sempre essas dificuldades se não caminhar para uma falência do setor público. E cada vez mais o privado pagando o pato, o marreco, a galinha, a garnizé e tudo pela frente. Carga tributária é a segunda maior do mundo, né? Não é possível. É uma loucura, sem dúvida alguma. Almir, é preciso que o povo se interesse. O negócio é que o povo diz: eu não sou político, não gosto de política. Eles que fiquem para lá. Fiquem para lá com o seu dinheiro, amigo. Exatamente, Milton. Não é? Exatamente. Tem que se pensar muito, né? Muito. Analisar os candidatos que aí estão. Temos eleições, teremos eleições. Será que alguém vai propor a construção de ferrovia, na sua opinião? Eu não sei, Marcelo. Eu já vi uma proposta da China. E o Congresso Nacional não deu a mínima. Não deu a mínima. Não deu a mínima.
Marcelo, vamos ter que pensar, dar trabalho para eles. Eles não estão nem aí, eles estão Agora, pensando em... eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel, né? Nós estamos levando para o público informações para que ele possa analisar e formar a sua consciência. E quem está no governo não gosta. Se puder, tira a gente do ar aqui. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Se puder, vão lá para o dono da estação, tire eles do ar, porque é isso aí. Exatamente. Almir, mas se Deus quiser, não vão tirar. Não vão conseguir. Tentar, eles tentam. Obrigado a você, boa semana. Eu que agradeço, Militão. Boa viagem, boa palestra em São Paulo. Muito obrigado. Almir Hockenbach, consultor, professor e palestrante. Você sabe, pode convidar o Almir para uma palestra na sua cidade, na sua associação de classe, enfim, na sua escola, na sua faculdade. Almir sabe muito. Obrigado, Almir. Eu que agradeço, Militão. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã.